Vamos começar hoje mais um podcast por aqui e já vou avisando logo no início que essa história é aquela história que vai inspirar, vai te motivar, independente se você empreende, se você tem um negócio ou não, independente, eu falo da tua posição hoje profissionalmente, é o seguinte, Mendonça, 30 segundos de conversa que eu tive na sede da franqueadora no qual esse nosso convidado faz parte, 30 segundos que eu fiquei sabendo da história, eu falei, não, cara, São José dos Campos, Belo Horizonte, é logo ali, como os mineiros dizem, né? Então tem que ir lá participar do nosso podcast para a gente conhecer um pouco mais, né, dessa história que eu tenho certeza vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, já presta atenção, se está fazendo uma outra coisa, desliga tudo que está fazendo aí ao seu redor, porque vai ser uma história muito, muito legal. Por isso, sempre, inscreva aqui no canal, ative o sino para não perder histórias como essa. Nos acompanhe também lá nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, tá bom? Porque vai ser legal, não vai, Urbano? Opa, vai sim. Vamos contar Obrigado, essa história cara? Obrigado Valeu. por ter aceito o convite, né? Sair lá de São José dos Campos, vir aqui para Belo Horizonte. Mas eu falo que a gente tem uma missão, mano. É o seguinte, nós queremos transformar esse Brasil através do empreendedorismo. Sim. E eu vejo hoje, muitas das vezes, as pessoas achando que é mágica, né? As coisas vão acontecer de um dia para o outro. E não é. A gente sabe que tem um desafio, tem um processo. E quando escutei da tua história, já dormiu na rua, foi para o Rio de Janeiro com R$17 e deu a volta por cima, se tornando hoje um franqueado da MIV Franchise de sucesso, referência. Tem que contar essa história aqui, não tem? Estamos aqui para contar essa história aí pro Brasil. Show, vamos contar tudo, né? Vamos. Show, mas antes eu tenho que falar dos patrocinadores, Urbano. Sem patrocinador, nada acontece aqui, né? Então, vamos lá. Patrocinador Qualificaí, essa que é uma empresa especializada no franchising. Eu falo que toda franqueadora precisa crescer e a gente sempre fala muito sobre qualificação. Um grande desafio das franqueadoras, Qualificaí, usando da inteligência artificial para facilitar a vida da franqueadora, para que ela possa, dedicar mais tempo àqueles candidatos que tenham potencial, que tenham um perfil com a rede de franquias. Qualificaí, se você não conhece, é franqueador, precisa conhecer, o link está aqui na descrição do vídeo. E o outro patrocinador nosso aqui do podcast, Datamótica, essa que é uma empresa que ajuda na parte de consultoria dos franqueados, uma parte remota, consegue fazer uma consultoria remota alinhada a um plano de ação determinado junto com a franqueadora para que não perca o padrão, a essência, para que possa ter crescimento com todo, aquela experiência, aquele padrão que foi idealizado no modelo de negócio. Quem não conhece, é franqueador, precisa conhecer. Datamótica ajuda muito, muito mesmo as franqueadoras. Link também aqui na descrição do vídeo. Agora, Urbano, antes da gente falar um pouco dessa tua jornada, como franqueado da MIV Franchise, conta a tua história. Lá atrás, eu quero entender um pouco mais do Urbano. Vamos lá. O Urbano era um sonhador desde menino, sempre tive o sonho de ter minha empresa, de ter meus negócios, né? E a minha maior professora foi minha mãe. A gente morava num lugar bem humilde e sempre quando faltava recurso, a minha mãe ia para a rua, ia para a favela, ia para a comunidade vender. E às vezes as pessoas falam, não dá para vender tal produto porque é caro. Minha mãe vendia ouro na favela, vendia cigarro. E eu consegui visualizar isso lá na infância, que vendas é uma coisa que dava dinheiro. Então ela foi minha professora e meu pai foi meu herói. E 2010, quando meu pai faleceu, ele passou mal numa sexta-feira, aí ele ficou internado. Numa quarta-feira, eu fui visitar ele, e quando eu fui visitar ele, eu estava saindo do leito, ele pegou no meu braço e falou assim, filho, eu trouxe nossa família até aqui, daqui para frente vai ser com você. Você já saiu daquele mundo, e agora eu quero que você saia do mundo do vício. E aí eu não consegui falar nada para ele, aquilo ali engasgou e eu saí engasgado. Aí, isso ele no leito? Isso no leito. E aí no outro dia eu liguei para ele e falei, pai, eu te amo. E aí eu falei, pai, eu te amo. Aí eu fui lá para visitar ele. A hora que eu fui entrar, a enfermeira colocou a mão no meu peito e falou, você não pode mais entrar, seu pai acabou de falecer. E aí aquilo ali para mim ficou um sentimento de culpa, de remorso, de não ter conseguido mostrar para ele o homem que eu queria me transformar.
Só que antes de acontecer isso, a gente tinha mudado de bairro, né? Tá. E em 6 meses, quando a gente se mudou, eu entrei num trabalho, entrei numa faculdade que era o sonho dele, só que foi muito pouco tempo de felicidade. E aí ele foi embora. E aí ficou eu, minha mãe, meu irmão, e aí veio meu sobrinho, que trato como filho, né? Tenho um amor imenso por ele, e comecei minha jornada. Isso aonde? Isso em São José dos Campos ainda. São José dos Campos. E aí eu fui e comecei a vender pão de mel na rua. Tá. A minha cunhada e minha tia faziam um pão de mel muito bom, e eu comecei a vender esse pão de mel com uma estratégia. Só para me entender aqui, Urbano, o teu pai, ele era o alicerce financeiramente da Sim, família? Ele era o alicerce. Tá. E aí eu peguei e comecei a vender o pão de mel na rua. E aí qual a estratégia que eu usei? Eu não levava o meu pão de mel na mercearia, na padaria. Eu fazia uma caixinha com 20, porque aonde que eu acredito que meu produto precisa estar? Onde tem gente. Então, sabe aquelas barbearias que tinha 10 cadeiras, todo mundo esperando? Aquela loja de autopeça? A pessoa, quando ela está na fila, o que ela faz? Ela fica na internet ou come. E eu chegava para o proprietário, eu falava, estou começando a minha história de empreendedor agora, deixa eu colocar minha caixa de pão de mel aqui, que de cada 20 que eu vender, eu te dou 4, cada um a R$5, todo dia vendia uma caixa, todo dia ele ganhava R$20, R$600 no mês ele pagava a água e a luz dele. Tá. E assim eu comecei. Eu aluguei um ponto, aí desse ponto, saí da cozinha de casa, aluguei um ponto, construí uma marca de pizzaria. Aí eu falei, pô, já estou ganhando dinheiro de dia com pão de mel, preciso ganhar dinheiro à noite. Tá. Construí uma pizzaria, bombou a pizzaria, cometi erros, né? Erros do meu passado ainda, tá? Não culpo nada, não culpo ninguém. Tudo que aconteceu comigo de erro foi culpa minha, Tá. entendeu? Vício, Quando você fala de passado, em que sentido? criminalidade, Tá. vício, imaturidade, todos esses. Uhum. E aí perdi tudo. E quando eu perdi tudo, eu precisei escapar, eu não aguentava mais ficar ali, né? Totalmente acabado emocionalmente, peguei e fui para o Rio de Janeiro. Tá. Se você pegar os albergues que tem ali, ó, de São José dos Campos, Rio de Janeiro, eu dormi em todos, cara. Eu dormia andando ali na rua, indo de lugar de cidade até chegar no Rio de Janeiro. Você saiu de São José dos Campos Pro Rio de Janeiro, com a roupa do corpo. com a roupa do corpo? Com a roupa do corpo. Tá. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro, só que eu falei, eu não vou cometer mais os mesmos erros, eu vou recomeçar a minha vida. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 23, na Praça General Osório, em Ipanema, eu vi um pessoal vendendo flores. Aí eu falei, cara, perdi tudo, vim de São José dos Campos, eu preciso recomeçar a minha vida. Eles viram verdade nos meus olhos e falaram, ó, sobrou essas flores aqui, vai vender ela. Tá. Primeiro dia eu vendi R$280 de flor, no dia 23. Dormi na rua. No dia 24, eu acordei e fui para a beira da praia pedir emprego. Conheci um rapaz, um barraqueiro. Você não tinha ninguém no Rio de Janeiro? Eu Ou tinha um amigo, primo, alguém que podia... Eu tinha um primo que morava numa comunidade, Tá. só que eu não conseguia chegar lá ainda. E aí eu fui pedir um emprego para esse barraqueiro e ele falou, a barraca do seu Zé está precisando de barraqueiro. Fala com ele. Eu fui lá, falei com ele, o seu Zé falou, amanhã, às 6 horas da manhã, você começa. E eu comecei por R$90 por dia. E do lado dele tinha a barraca da Miriam, que é uma barraca mais famosa do Rio de Janeiro. E eu não tinha os equipamentos para trabalhar na areia, que você precisa do meião, você precisa dos equipamentos, por causa que é muito quente. E aí formou bolhas no meu pé e eu pisava na areia, assim o sangue ficava marcando e as pessoas se comoveu com aquilo. E eu atendia muito bem. E eu comecei a fazer a barraca dele em 3 dias, vender muito mais. E o cara ficou encantado comigo, só que sempre tem alguém te observando. Faça o seu trabalho bem feito em qualquer lugar que você esteja. E aí as pessoas observaram e falaram, um cara pegou e me chamou, falou, ó, você trabalha muito bem, precisa trabalhar nessa barraca. Você precisa ir para a barraca da Miriam. Eu conheço ela, eu falei, abre essa porta para mim. O cara foi lá, falou com ela, ela falou, no outro dia você começa comigo, eu vou te pagar 150. E eu dormindo na rua. E aí eu comecei a trabalhar na barraca dela e ganhava R$150. Aí na virada do ano novo, depois de uns 2, 3 dias assim, eu estava atendendo um casal. E aí eu contando a minha história para eles, ele pegou e falou assim, e você vai dormir hoje aonde ainda? Eu falei, ainda vou dormir na rua. Ele pegou, arrancou R$500 do bolso e me deu e falou, você nunca mais dorme na rua a partir de hoje. Aí eu consegui pegar esse dinheiro e fui para um hostel. Tá. Aí fiquei mais uns dias e consegui o contato do meu primo. Meu primo falou, vem para a favela, que aqui a gente dá um jeito. Fui para Senador Camarão, uma das piores comunidades do mundo hoje, uma comunidade de 7 favelas junto. E na hora que eu cheguei lá naquela favela, eu olhei para aquilo lá, subindo e descendo, quase 100 mil pessoas, um calor de 40 graus.
eu dormia num barraco que a barata, os ratos passavam em cima de mim e eu conseguia rotear a internet. E eu escutava duas pessoas que são referências para mim, né, no empreendedorismo e na área espiritual, que é o Thiago Brunet e o Flávio Augusto, que era dessa comunidade. E ali eu comecei a escutar e eu só tinha essa cama e mais nada. Aí eu peguei e falei, o que que eu vou fazer? A hora que eu olhei, aquele calor, eu tinha R$17 no bolso. E lá no Rio de Janeiro chamava aquela cerveja pequenininha de cracudinha. Eu fui, comprei metade de uma caixinha, puxei uma extensão para frente do meu barraco e ficava sentado ali. E as pessoas vinham conversar comigo, por quê? Porque quando você é novo no lugar, as pessoas te olham para o bem e para o mal. E Deus me colocou no caminho uma mulher, que era a senhora Fatinha, a pessoa mais sensacional que eu conheci na minha vida hoje. Então, você é capaz de fazer relacionamento numa favela, na Faria Lima, para vender um produto de R$1 e de R$1 milhão. E essa senhora, ela era a senhora mais conhecida da comunidade. E eu vendi a minha história, eu contei a minha história para ela. Então, todo dia que ela saía da faxina dela, ela parava no meu barraco para tomar uma cervejinha dela. Tá. E como ela era referência, todo mundo começou a parar por causa dela. E ali eu comecei a minha história com R$17. Aí eu comecei, montei um botecão, comecei a crescer. Fiquei quase um ano no Rio de Janeiro. Eu tenho uma filha com síndrome de Down. Eu fiquei quase um ano sem ver minha filha, cara. Sua filha ficou em São José dos Campos? Ficou em São José dos Campos. E minha mãe também. Eu não conseguia falar no telefone que eu chorava. E eu precisava me reconstruir como homem, como pai, como filho, como amigo. Eu não tinha mais nada, não tinha amigo, eu não tinha mais família, eu não tinha mais nada. Eu só sentia dor ali durante um ano. Eu ficava escutando esses podcasts e trabalhando de dia e ganhando meu dinheiro. E na favela eu não pagava água, não pagava luz, eu não pagava internet. Então eu tive um lucro muito grande, muito rápido. E vim para São José. O que você ganhava, você reinvestia para dentro. Era um bar que você Era um montou. bar, um botecão. Tá. Um botecão. É. Tá. E aí eu comprei essa cracudinha, depois eu comprei uma caixa de Coca-Cola e depois eu comprei uma fritadeira de R$150. E aí eu comecei a vender torresmo, cerveja e Coca-Cola. E aí a dona Fatinha parava, que era uma referência da favela, todo mundo parava, todo mundo conhecia a minha história, falamos, nós vamos ajudar esse cara a se erguer e nós vamos consumir dele. E aí, ali eu estourei. Aí eu estourei e vim para São José de volta. Tá, você ficou um ano lá na favela, no Rio de Janeiro, né? Foi quando você conseguiu, vamos colocar assim, restabelecer financeiramente falando. Exatamente, e emocionalmente também. Tá. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, voltei para São José, né? Meu irmão tem a casa dele e minha mãe estava morando no fundo da casa dele, num quarto. E eu voltei para morar com ela. Eu e minha mãe dormia na mesma cama, num quarto desse tamanho, com um banheiro. Um homem quase de 40 anos dormindo com a sua mãe, porque a gente não tinha condições. E aí eu me inscrevi no LinkedIn, e aí o pessoal da MIV me acharam, e me convidaram. E aí na hora que esses caras me apresentaram a MIV, eu falei, agora é a hora. Se eu recomecei com R$17, eu vou vender isso aqui do jeito que for. Nesse momento você já estava, vamos dizer, restabelecido emocionalmente? Sim. Porque quando você sai de São José dos Campos, vai para o Rio de Janeiro, vamos dizer, só o caco, né, cara? Só o caco, totalmente destruído. Não tinha condição de fazer nada nesse momento. A pizzaria, a minha marca, era o meu sonho e eu acabei morrendo junto com ela, né? Então, quando eu volto reestruturado, forte emocionalmente, livre do pecado do passado, né, com Deus me fortalecendo, e aí foi quando eu conheci a EMIV. E aí eles me chamaram para conhecer o modelo de franquia e eu tinha metade do dinheiro. Tá, mas calma aí, nós vamos chegar lá na EMIV, tá? Tem muita história aqui e eu quero conhecer um pouquinho mais aqui dessa sua história. Eu falo que assim, ó, você estava literalmente no fundo do poço, beleza? Tinha acabado de perder os pais, né? Problema com drogas, crime, né? O sonho que você tinha lá na pizzaria, aquele sonho não deu certo. Você vai para o Rio meio que querendo fugir, né? Eu falo do problema, achando que o problema estaria lá em São José, eu indo para o Rio de Janeiro, né? Eu estaria mais longe desse problema. Lá no Rio de Janeiro, você vai com a cara e com a coragem, literalmente. Né? Dar uma volta por cima, no sentido de, ao invés de ficar, talvez, né, cavando mais buraco, né, você começa ali a entender que precisava, né, buscar soluções, buscou naquilo que estava ao seu alcance.
Mas nesse momento que eu falo assim, esse momento de dificuldade, que assim, é difícil a gente muitas das vezes trazer essa realidade para quem nunca viveu, a gente precisa se apegar a determinadas situações. O que você naquele momento enxergava como uma luz, um pilar que te deu forças para continuar essa caminhada? Quando eu fechava os olhos, eu só lembrava da minha mãe, da Júlia. A Júlia, ela me ensinou tanto, cara. Uma coisa que ela me ensinou, que eu posso falar para vocês, nós como os vendedores, né, e quando a gente quer recomeçar a vida, a gente reclama muito do não, né? Sim. E o extraordinário tá na quantidade de não que você vai suportar. E quando eu brincava com ela, ô Henrique, se a gente for num parquinho, né, Deus te dá a visão. Para mim, ele me dá a visão e dá para todos, eu acredito nisso. E aí ela ia brincar com uma criança, essa criança falava não para ela. Por quê? Mas não porque essa criança era mal, porque eu não conseguia acompanhar. E aí ela ia brincar com outra criança, a criança falava não também. E ela ia brincar com a terceira, também falava não. E na quarta, que ela conseguia encantar essa criança, sabe o que ela fazia para as outras? Ela cagava para as outras. Então, quando eu fechava os olhos assim, eu falava, todos os não que eu recebi, todos os fracassos que eu tive por culpa minha, eu vou recomeçar, eu vou voltar, eu vou cuidar da minha mãe, eu vou dar a vida para a Júlia, que ela precisa, eu tenho uma outra filha, eu vou dar a vida para a Pietro, eu vou dar a vida para o Leão, e hoje a minha vida é cuidar deles. Então, o que me fez ter essa força para poder recomeçar, entendeu? É se tornar o homem que meu pai pediu para mim ser antes dele partir. Cara, legal, legal. E assim, acho que na sua fala, você traz muita responsabilidade para si mesmo, né? Você fala que hoje as pessoas têm uma mania de querer terceirizar, né? O resultado não está vindo, né? Culpa de quem? A culpa é do nossa, mercado, a culpa é dos concorrentes, é do meu produto, é do meu serviço. Não, amigo, a culpa é minha. O que eu deixei de fazer para alcançar aquele resultado? Eu acho que desde o início, lá atrás, acho que você trouxe essa responsabilidade para você, né? Exatamente. Cara, o meu fracasso aqui, quando saio de São José dos Campos, vou para o Rio de Janeiro, o fracasso fui eu mesmo que criei, né? Agora eu tenho que sair. Foi culpa de ninguém, a culpa foi toda minha. A culpa foi toda minha. E nenhum recomeço é do zero, né? Você recomeça com o que você aprendeu lá. E aí, quando eu voltei para São José, eu acredito que eu já estava um homem muito mais forte. Sem sombra de dúvida, né? Já teve contato com o Flávio Augusto, com o Thiago Brunet? Eu vendi para o Flávio Augusto, ele nem sabe. Não sabe? Vendi para ele. Quando eu voltei para São José, eu me cadastrei, né, no WhatsApp para vender online. E aí vendi para ele e vendi no primeiro dia, quando você se tornava franqueado, você tinha um prêmio lá para ganhar o certificado. Ainda tem R$800 para receber dele lá. Vendi para ele, ele nem sabe. Porque eu não consegui, mas não é culpa dele não. Não é culpa dele, não. Eu me cadastrei, vendi, aí apareceu outras coisas, eu nem fui receber. Ô, Flávio, manda um Pix pro Urbano aqui. Mas nunca tive contato nem com ele, nem com o Thiago, mas foram dois mentores ali que, no momento de dificuldade, a espiritualidade, ela fortalece muita gente. Não, eu acho que assim, tô brincando aqui, mas eu acho que assim, nós como seres humanos, eu falo, a gente tem uma grande missão, cara, e assim, a gente estava conversando antes das gravações, né, e eu comentei contigo, quanto mais pessoas conhecerem a tua história, pode ter certeza que outras pessoas estão passando por momentos como você passou lá atrás. E a tua história vai motivar essas pessoas a saírem do buraco que hoje elas estão e que você esteve lá atrás. Sim. Então eu falo que a gente tem uma grande missão nessa vida. Qual o impacto o Flávio Augusto, né, teve na tua vida? Qual o impacto o Thiago Brunet teve na tua vida? Né, daquele momento, né, de você ali ouvir, ver o podcast, mensagens que você absorveu e que foram úteis, né, no dia a dia. E eu falo que nessa vida nossa a gente precisa transbordar, né? Assim, então, eu acho que a capacidade, eu ouvia muito um podcast, né? Eu vejo as pessoas falar, eu preciso ter isso aqui para me vender, eu preciso ter até essa ferramenta mirabolante, eu preciso ter esse recurso. Quando eu voltei do Rio, né, eu vou contar uma outra história da minha filha. Era Dia das Crianças. Eu não tinha R$1 para dar um presente para ela, Henrique. E ela, como eu falei, ela é uma criança com Down. Então ela se encanta muito com o simples. Sabe a loja da Havan? Sei. O que eu fazia com ela, Henrique? Eu levava ela na Havan, eu fingia que a Havan era o shopping dela e que todos os brinquedos que estavam ali era dela.
E eu pegava uma bolinha que pula e ficava brincando com ela dentro da van. Os pais ficavam olhando assim e falavam, esse cara é louco. Uhum. Mas as pessoas admiravam isso, porque nenhuma criança conseguia ser tão feliz quanto a minha filha. Então, a habilidade que eu consegui desenvolver foi de criar situações de recomeço com pouco. Quando eu cheguei na EMIV, eu não tinha nada. Esses caras me davam gravata, esses caras me davam terno, me davam roupa, eu não tinha carro. E aí eu pegava o ônibus, ia lá numa área da minha cidade, descia do ônibus e ia vender. Primeiro mês vendi, comprei um carro de R$9.000, aí comecei a vender um pouquinho mais. Tenho um carro hoje que até hoje me dá problema, que é o próximo passo, eu tenho que trocar. Então, a habilidade de fazer muito com o pouco que você tem na mão é uma coisa que vai te levar para o extraordinário. O Urbano, quando você volta para São José dos Campos, e aí você encontra, né, eu falo a oportunidade de EMIV Franchise, você já, eu falo assim, já imaginava esse modelo de negócio? Já tinha pelo menos algum perfil de experiência nessa área? Nada? Nada, zero. Não tinha um perfil de experiência nessa área, só sabia vender, achava que eu sabia vender, né? Tá. Porque eu acredito que Deus me deu um certo talento para venda, mas a técnica, o aprendizado que eu tive com esses caras foi sensacional. E eu nunca tive ideia de franquia, nada. Eles me acharam no LinkedIn, aí foram, me apresentaram. Aí eu falei, eu tenho metade do dinheiro. O que eu vou fazer agora? E a mãe da minha filha, ela é minha melhor amiga. É uma mulher sensacional. Eu sou muito grato a ela. A gente é separado, mas que ela precisa contar comigo e eu com ela, a gente tá sempre junto, né? E ela sabia que eu sabia vender. Tá. E aí, quando eu falei para ela, ela falou, toma aqui metade do dinheiro. É mesmo? Ela me deu metade do dinheiro, eu fui, comprei a franquia sem pensar e não sobrou R$1. Tá. Aí eu falei, como é que eu vou almoçar? Como é que eu vou me locomover? Você tinha exatamente o valor para se tornar franqueado, mas nada além disso. Nada além disso. E aí eu precisava comprar, tá bem vestido, eu precisava ter um carro, eu precisava ter um bom celular. E eu falei, não, eu vou começar com o que eu tenho. E aí eu vim pro treinamento, eu tinha 2 peças de roupa no treinamento e fiquei ali, me dedicando. E aí são 40 pessoas, né? E aí eu vim para até brinco com o Fredinho, né? Eu olhava assim para os franqueados, eu falei, caramba, velho, esses caras aqui é tudo, um é superintendente do banco, outro tem diploma disso, daquilo, quem que sou eu na fila do pão, né? E você quietinho lá, né? Só pensando, né? Tinha uns caras que já tinha vendido 20 contratos no dia do treinamento, que já tinha vendido 20 contratos, já estava rico, já tinha pegado não sei quantas mulheres. Eu falei, meu Deus do céu. E eu lá, né? Eu falei, vou aqui do meu jeitinho, né? Quietinho. Eu ainda brincava com o pessoal, falava pra ele, ó, você tá ganhando dinheiro, não esquece que você é feio não, viu? Porque o cara ganha dinheiro, ele acha que ele é lindo, né? E aí o cara já tinha vendido 20 contratos lá falando, eu, beleza, tô quieto. E aí eu absorvi tudo que esses caras me passaram, voltei e comecei. Aí quando a EMIV tem um modelo de recomendação que é excelente, né? Tá. E eu comecei com esse modelo, só que eu não tinha o público A para mim fazer isso. Porque eu não tinha mais amigos, né? Eles não acreditavam mais em mim, né? Por culpa minha, tá? Não tinha familiares, da onde eu vim eu não tinha para quem vender. Tá. E nesse primeiro mês eu consegui vender 5 contratos. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou para a rua, porque eu sei que na rua eu vendo. Tá. Na verdade, só para quem não entende muito do modelo de negócio, né, tá conhecendo agora, quando fala público A, é aquele público mais quente, né, que você tem uma possibilidade maior de venda, que são familiares, que estão ao seu redor. Isso. Ali você entendia que não tinha, vamos dizer, muitas pessoas que poderiam comprar. Eu não tinha nenhuma, na verdade, né, que poderiam comprar meu produto. E aí eu fui conseguir vender para 5 pessoas aleatórias, que Deus abençoou ali. Aí eu fiz essa comissão, comprei um carro de R$9.000, e aí eu peguei e falei, agora eu vou para a rua, porque na rua eu sei que eu vendo. Tá. E aí eu peguei, fui para a rua e fiz o modelo de PAP, que é porta a porta. Só que eu fiz o modelo de PAP com recomendação estratégica. Então eu tirava a recomendação dessas vendas de PAP e comecei a construir o meu volume. Tá. E aí agora, com 1 ano e 9 meses, que eu acabei estourando aí, tô aí entre os melhores do Brasil em termos de resultado. Mas hoje eu faço o modelo da EMIV de recomendação, que eu comecei lá atrás através do PAP com essa recomendação. Tá, mas conta para mim aqui, ó. Você esteve lá no treinamento da franqueadora, né? Passou quanto tempo lá em treinamento? 15 dias.
15 dias em treinamento. Pegou, vamos dizer, o máximo de conhecimento, né? Tinham pessoas, eu falo, com mais habilidade técnica, vamos dizer, teoricamente falando ali, né? Um currículo melhor. Você pegou, né? Prestou atenção, pegou esse conhecimento, voltou para São José dos Campos. Voltei. Tá. E quando eu voltei, eu acredito, né, que o inteligente ele vai trabalhar para o mais corajoso. Né? Teve pessoas da EMIV que eram da minha turma que eram muito mais tinham muito mais capacidade do que eu. Né? E aí, quando eu voltei, o que eu tinha? Eu tinha coragem. Eu me tornei obcecado por isso aqui. Cara, eu amo a EMIV, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu me entreguei de coração para isso mesmo, e é por isso que eu vendo. Eu não sou o melhor cara do mundo, não, tá? Aprendi muito, mas eu sou obcecado por isso, eu tenho disciplina, tenho resiliência, eu acordo cedo todo dia, das 8 às 9 eu resolvo meus problemas, 9 horas da manhã eu estou no meu primeiro cliente, eu chego 8 horas da noite, chego 10 horas, a hora que for, todos os dias, se precisar trabalhar sábado, eu trabalho todo sábado e todo domingo. Eu fiz uma conta que se eu começasse a trabalhar no sábado, eu conseguiria mais 4 contratos por mês. E aí eu consegui isso. Esse aqui é o primeiro terno bom que eu tenho, depois de tanto tempo. Então, eu venho construindo através dessa disciplina. Porque não adianta ser na EMIV, não basta você só ser bom. Ah, eu tenho talento. Não é. A EMIV é para quem é forte, é para quem aguenta a porrada. Porque se o cara não tiver isso aqui, ó, mentalidade forte, o cara não aguenta. Mas eu falo que não é só na EMIV, cara. Eu falo é o mercado. Né? Eu falo que hoje, cara, muitas vezes as pessoas querem ser talentosas, né? Ter, eu falo, habilidades, né? Fora do comum, amigo. Aquele que é, eu falo, persistente, aquele que é dedicado, comprometido, cara. Ele vence aquele que é talentoso, né, cara? Então, é isso que hoje o mercado, eu falo, muitas vezes a gente, né, acha que as coisas vão acontecer de um dia para o outro, e não é, cara. Né? Como diz, né? O talento te coloca na mesa, né? Mas quem te mantém na mesa é a disciplina. Sim, sim. Porque se eu tivesse só talento, eu ia vender 2, 3, 5 contratos no primeiro mês e ia morrer. Então, a disciplina é que me manteve lá, me trouxe aqui até hoje, né? Com essa história aí, você vê. Há 2 anos atrás eu estava dormindo na rua, hoje eu estou num dos maiores podcasts do Brasil. Quanto tempo como franqueado da EMIV? 1 ano e 9 meses. Pouco tempo demais. Pouco tempo demais, tem muita história para construir ainda. Eu falo que grandes resultados, cara, grandes, né, castelos são construídos com o tempo, né? Então, assim, 1 ano e 9 meses, cara, é muito pouco tempo. Muito pouco. A gente tem um caminho muito grande para trilhar ainda aí. Dá uma dica, cara, para quem eu falo assim, ó, aquilo que você colocou como base do teu trabalho, aplicou e gerou resultado para aqueles que muitas das vezes querem empreender, para aqueles que muitas vezes querem se tornar franqueados da EMIV, faça isso que dá certo. Cara, eu acho que o cara que quer empreender, ele tem que ter capacidade e habilidade de lidar com pessoas. O que eu penso? Cada porta e cada semente é uma pessoa. Se você não está preparado para lidar com semente e com pessoas, você não está preparado para administrar uma floresta, que é uma empresa. Então, se dedique a isso. Comece com o pouco que você tem. Tenha isso como prioridade. Não queira fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ah, vou vender A, B, C, D. Você vai se perder no caminho. Foca nisso. Não queira resultado a curto prazo. Ah, eu vou empreender e vou ter resultado com 3, 4, 6 meses. É a longo prazo. Seja obcecado por isso. Tenha disciplina. Cuide dos seus negócios. Cuide dos seus números, né? E na hora de fechar, na hora de vender, cara, são 3 coisas que eu trouxe para mim, que eu treino e penso nisso todo dia. Ambição, que é diferente de ganância, né? Ambição é fome, sede, vontade de mudar de vida. Ambição, técnica e contorno de objeção, que eu aprendi lá na EMIV. Isso, na verdade, a EMIV te ajudou a ter esse conhecimento e essa bagagem, porque assim, você já era um bom vendedor. Sim. Né? Você já era, vamos dizer, já tinha características empreendedoras, sim. Eu falo na sua atitude, nas adversidades. Exatamente. Mas a técnica, eu falo assim, essa bagagem você teve junto com a EMIV. Teve junto com a EMIV. Eu falo que foi um casamento perfeito. Tá. Porque eu acho que uma empresa, ela precisa de uma pessoa também com uma história legal. Só que eu com a minha história sem resultado, eu não sou nada. Sim.
Eu só sou um cara com uma história. E aí eu consegui ter esse resultado porque esses caras acreditaram em mim. Eu falo que, olha que interessante, cara. Eu falo que as coisas vão se conectando, né? São propósitos que a gente vai enxergando, né? E tem algo maior que está aqui, né? Nos guiando. Lá Sem na dúvida. favela, lembra quem era? A dona Fatinha. É. Em todo lugar é uma Em oportunidade. todo lugar tem uma oportunidade. Em todo todo lugar. lugar. Lembra lá na areia, Na areia, na areia era o cara lá, da barraca. andando, o sangue, né? O sangue ficando na Alguém areia. te as olha e te dá pessoas R$ 500. R$ 500, fala, você não vai dormir mais na rua. Faço certo. E ali, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu tive tudo para se perder. Uhum. E eu falei, eu não vou me perder. Ali eu fiquei forte. Aí voltei, fui para a EMIV, estou 1 ano e 9 meses agora, estou do lado da minha filha, do lado do meu sobrinho, do lado da minha mãe, hoje cuido dela, faço tudo por ela e eu sou muito grato a isso aqui, Henrique. Uhum. Eu sou muito grato. Já tive propostas agora para sair da EMIV. Uma semana agora eu tive uma notícia que minha mãe está com câncer. E você imagina um concorrente seu chegar a falar, te chamar e falar assim, ó, vem para cá que eu vou te pagar 50 mil. Uhum. Colocou na mesa para mim. Uhum. E você falar não. Uhum. Por quê? Eu vejo isso daqui na EMIV lá na frente já. Sim. Lá na frente. Eu já sei qual é o meu faturamento hoje, eu sei qual é o meu faturamento daqui 3 meses, porque eu estou atingindo uns níveis de recorrência onde eu vou chegar. E você conseguir falar não, porque o diabo ele te seduz. Exato. Como que o diabo te seduz? O cara que é casado com mulher, o cara que tem problema com vício, com droga, com bebida, para o cara que é imaturo com dinheiro, o diabo ele te seduz. E você tem que ter sabedoria. A sabedoria não vem daqui da terra, a sabedoria vem de Deus. Uhum. E é isso que eu sempre busquei. Para você conseguir falar não para uma proposta dessa, precisando de dinheiro com a sua mãe doente. Sim. Eu falo que a vida vai nos mostrando e vai dando essa sabedoria para entender, né, caminhos que você merece pegar, no sentido de lá na frente entender que o ganho, né, as oportunidades vão ser muito maiores do que isso aqui que está aparecendo. Do que isso daqui. Mas só a maturidade vai dar isso, tá, cara, em vida. Porque muitas das vezes, quando a gente não tem a maturidade, a gente acha que aqui tá, vamos dizer, o remédio do meu problema. E não, cara. A sabedoria vem da prudência, né, cara? Eu falo, o que é prudência? É calcular o impacto da sua decisão. Sim. Eu poderia muito rápido meter os pés pelas mãos e perder tudo que eu construí agora. Sim, sim. Entendeu? Sim. E por quê? Por dinheiro. Sim. E não é só mais dinheiro, entendeu? Quando a EMIV me encontrou, ela encontrou o urbano, querendo recomeçar, querendo reconstruir. Mas quantos urbanos não tem aí pelo mundo, pelo Sim. nosso Brasil? Sim. A capacidade de empreender, aquele vídeo que você postou, que eu te falei no Instagram, daquela mulher entregando o produto Sim. dela na periferia com aquele carrinho. Sensacional, cara. O brasileiro ele tem uma capacidade de recomeçar e tem muito urbano pelo esse Brasil ainda que a gente pode alcançar, cara. Tem. Mas eu falo que assim, Urbano, eu falo que assim, ó, você querendo com que as coisas aconteçam, com os desafios, EMIV te vê, acredita, né? Eu falo, te dá um Suporte. colchão, um ambiente para que você possa se desenvolver. Mas quantos, né, o que você comentou, quantas outras pessoas que muitas das vezes tinham mais talento do que o Urbano, né, não pegaram aquela oportunidade e simplesmente estão hoje reclamando, né, que não tem oportunidade. Não, a oportunidade ela foi dada, eu só não agarrei. Agarrou. Eu vejo muito franqueado, não só na EMIV, em todo lugar, né, todas as empresas, o cara reclamando, né? Pô, o cara, eu acho que 90% é papel do franqueado, 10% é franqueadora. O cara tem que fazer a parte dele, cara. O cara tem que fazer com as condições que ele tem. Falo, cara, se você não tem condição nenhuma, se você está reclamando, pega a sua mala, pega o seu produto. Se você não tem ninguém para vender, vai para a rua vai te dar oportunidade. Sim. Você vai conseguir encontrar alguém. Mas faça isso dia após dia. O cara fala para mim, pô, Urbano, eu fui hoje e não consegui. Eu fui mais um dia e não consegui. Falei, quantos dias você foi? Eu fui 15 dias. Eu falei, eu estou fazendo isso 1 ano e 9 meses, meu amigo. E ainda falta muito. Uhum. Então, se você não tem força, Henrique, se eu não tivesse força para fazer 40 portas todo dia lá atrás, igual eu fazia, hoje eu não preciso mais fazer porque eu tenho uma recomendação, um relacionamento. Eu seria um covarde. Uhum. Como é que eu ia olhar pro olho da minha mãe?
Como é que eu olhar pro olho da minha filha e falar, filha, eu ainda não tenho dinheiro para te dar um presente? Pro meu sobrinho que precisa tanto de mim também. Hoje a minha vida é por eles, cara. É por eles. Então, o cara que quando fecha o olho e não tem coragem de fazer isso na rua, é porque tá faltando alguma coisa para ele. Sim. Porque a rua vai te dar a oportunidade de você vender o que você quiser. Urbano, quando teu pai faleceu 2 anos atrás? Não, meu pai faleceu em 2010. 2010, então nós estamos falando de 15 anos atrás? 15 anos atrás. O teu pai, no Urbano de hoje, ele teria orgulho? Teria orgulho, cara. Demais. Eu falei pro rapaz que trabalha com a gente lá na MIV, que é o Rubens, né, que é o meu master. Quando eu tive a notícia da minha mãe agora, ó, semana atrás, né? Eu falei assim pro Rubinho, Rubinho, meu maior medo é minha mãe não conseguir ver o homem que eu me transformei. E aí, cara, eu consegui comprar esse terno, consegui vir pra cá. E a hora que eu tava saindo pra vir pra cá, minha mãe olhou pra mim, ela falou, você se tornou o homem que seu pai queria que você fosse. Ela sentiu orgulho. Que legal, cara. As oportunidades, às vezes, ela não vem no tempo, na hora que a gente quer. E isso foi minha maior dor. Foi carregar essa culpa, sabe? De não ter conseguido passar isso pro meu pai a tempo, sabe? De ter perdido ele não ter conseguido visualizar isso. Né? Quando eu era moleque, eu jogava bola. Eu era bom de bola, hein? Só não fui profissional porque... Fala a verdade, velho. Você falou no início que você fala a verdade. Só não fui profissional porque eu fui burro. Eu jogava bola, eu lembro que nós estávamos disputando a final do Paulista de categoria infantil. A gente ganhou de 1 a 0. Você jogava qual posição? Eu só metia 10 ou 9. É? Te juro. Aí a gente foi campeão, gol meu na final de 1 a 0. Meu pai me carregava como um troféu. Né? Aí você imagina esse troféu com 15, 16 anos se perdeu. O semblante dele caiu. Meu pai era militar. Você imagina a tristeza. E quando eu perdi ele, foi muito difícil. E aí, nesses 6 meses, né, que a gente se mudou, quando aconteceu um episódio lá no bairro, a gente se mudou para o outro bairro, foi quando ali eu comecei a acordar, né, para a vida e falar, não, eu não quero mais isso para mim. Né? Só que a criminalidade, essas coisas, é uma escolha. Você consegue sair quando você fala, isso aqui ficou lá para trás. Né? Mas o vício não é uma coisa que você consegue sair do dia para a noite. E aí sua família não acredita mais, seus amigos não acreditam mais. E não é culpa deles, porque realmente acontece. E eu vou te falar, hein, um homem que consegue isso, ele consegue qualquer coisa na vida. Porque o difícil não foi depois entrar numa faculdade, o difícil não foi bater 40 portas, o difícil não foi se tornar um franqueado de referência. O difícil foi vencer o cara que morava aqui dentro. Sim. O pior inimigo é aquele que mora dentro de você. E eu falo que muitas das vezes aquele que nos limitam, né, somos nós mesmos, né, cara? Nós criamos barreiras, né, que nos impedem de dar um próximo passo, né? E eu falo, se a gente não acredita na gente mesmo, né, quem vai acreditar em nós? Acreditar. Né? Sempre tem o recomeço. Sempre vai ter, na minha história, do fulano, do Beltrano, sempre vai ter uma oportunidade de recomeçar. Hoje, o Urbano é um dos franqueados referência, né? Gera resultado, é referência para outros franqueados para dentro da rede. Já chegou onde quer chegar? Não. Como objetivo? Quero ir mais longe. Quero ir mais longe. Hoje, em números de contratos, eu sou o segundo cara que tem mais contratos dentro da EMIV. Acho que a EMIV tem quase 1.000 franqueados. Né? E eu tenho 1 ano e 9 meses, tem pessoas que têm 10 anos, tem pessoas que têm 5 anos, tem pessoas que têm 3 anos. Né? Eu quero se tornar referência para o Brasil todo, aí, como franqueado, com uma história de resultado, de superação, de recomeço, mostrar para esses urbanos que tem pelo Brasil aí, que tem uma oportunidade de recomeçar, que é possível. A gente tem muito para construir dentro da EMIV ainda, muita coisa. O que você... Quando olha para... Eu falo assim, você está há quase 2 anos para dentro da rede, né? Isso. Vamos falar assim, quando você olha para o final de 2025, nós estamos no mês 4 de 2025, quando você olha para final de 2025, o que você enxerga? Eu enxergo o Urbano comprando uma casa para minha mãe ainda em vida. Eu enxergo o Urbano nas primeiras posições das premiações da EMIV. Eu enxergo o Urbano como um cara referência. Eu enxergo o Urbano como um cara forte, de resultado. Mas
o Urbano que eu tenho mais orgulho é o Urbano lá de trás, cara. Uhum. Porque foi o Urbano lá de trás que não desistiu, entendeu? Uhum. Mas eu vejo um Urbano que a filha dele vai olhar para ele assim, ó. A gente foi treinado tanto na escassez. Você imagina uma filha com Down, com 9 anos, ela ter a sabedoria que para ter dinheiro, para ter brinquedo, para ter lazer, tem que vender, Emive. Uhum. Quando eu chego, eu vou me arrumar, ela fala, papai, deixa eu pegar sua gravata, deixa eu te arrumar. Você vai vender Nive? Ela fala, é Nive. Você vai vender Nive hoje? Eu falei, eu vou vender Nive hoje. Aí eu chego, a primeira pergunta que ela faz é se eu vendi Nive. E eu quero ser esse cara lá no futuro, entendeu? De dar essa vida para ela, de dar essa vida para minha família, de construir história. Não é mais só dinheiro, Henrique. Sim. Não é. Claro, não vamos ser hipócritas, falar que a gente não precisa. Todos precisamos. Sim. Mas não é só mais dinheiro, não. Mas eu falo que, cara, você tem um grande propósito, né, cara? Você tem um grande propósito, você tem motivo de levantar, né, cedo, todo dia, porque quando você olha para tua filha, para tua mãe, né, cara, ali tá o combustível, né, cara? Ali tá o combustível, né, cara? E o resultado financeiro, ele é consequência, né, cara? Desse grande propósito que você tem, desse combustível, dessa paixão que você tem para dentro do negócio. O resultado, eu falo, é consequência. E a consequência, né, de cada vez mais abundante, porque quanto mais abundante for, né, eu falo, mais prosperidade você leva para dentro da sua casa, né, para as pessoas que estão ao seu redor, né, cara, show. Parabéns, viu, cara? Parabéns aí por essa história. E eu falo que, assim, a gente tem uma missão aqui, Urbano, que é impactar a vida das outras pessoas. Eu falo que toda vez que surge ali uma mente empreendedora, alguém que, né, tem a capacidade de assumir risco, né, ao abrir um negócio... Que apetite pelo risco. Apetite pelo risco. Eu falo, a gente tem a capacidade de transformar esse nosso Brasil, porque toda vez que a gente tem esse apetite, um novo CNPJ, um novo negócio, cara, gera emprego, movimenta economia, impostos, a gente consegue levar melhores produtos, melhores serviços. Então eu preciso aqui, eu falo sempre, né, eu falo fomentar, acreditando que para transformar o Brasil é através do empreendedorismo um dos principais pilares. Então, parabéns, cara. Sim. Parabéns aí pela história. Eu falo que essa história você não pode ficar calado, não, cara. Você tem que contar. Vamos contar eu tenho que ver lá nas redes sociais, você está muito tímido, cara. Você está muito tímido, precisa contar mais a história. Vou melhorar. Tô aprendendo, tô aprendendo. Olha lá a história, por exemplo, do Flávio Augusto, do Thiago Brunet, né? O quão ativos são hoje nas redes sociais. Mas por quê? Porque quantas pessoas são impactadas através, né, da experiência, da vida, daquilo que elas têm como entendimento, né, e transbordam na vida das outras pessoas. O Urbano precisa transbordar na vida das outras pessoas. Então, amigo, solta, coloca isso para fora. Vamos colocar para fora, vamos falar para o Brasil. Estou aí à disposição. Show, cara. Parabéns. E eu não tenho dúvida, viu, cara, que 2025 o objetivo, a casa para a mãe... Cara, é só continuar, é só continuar. E eu falo que é continuar sem perder o foco, beleza? Porque natural nessa jornada vão aparecendo oportunidades, né? Igual né, comentou aqui do concorrente, vai surgindo, muitas das vezes parece que é a oportunidade do nosso ego. Do ego, cara. Né? Porque fato é quando né, você tá lá embaixo, né, cara? Vamos dizer, o ego tá... a gente ser humilde quando a gente tá lá embaixo é muito fácil. Sim. E para ser humilde quando você está com o dinheiro na conta, quando você está prosperando, aí que vai revelar quem você é. Né? Sim. Eu falo que a gente conhece as pessoas em duas situações, né? Na abundância ou na escassez, né? Então, assim, a gente conhece bem essas pessoas quando tem falta ou abundância, né? Principalmente quando a gente fala recurso financeiro. Vai revelar quem ela é, né? Exato. Vai revelar quem ela é. Show. Urbano, é o seguinte, olha para aquela câmera ali. E é o seguinte, você tá comigo junto nessa missão, não tá? Tamo junto. Então, beleza, nós precisamos impactar pessoas, aquelas pessoas que muitas das vezes estão reclamando da vida, estão querendo, eu falo, uma vida melhor, mas ficam paradas, sabe? Achando que vai cair do céu, sabe? Aquela oportunidade, né? O dinheiro vai cair do céu e cá entre nós, do céu não cai nada além do que chuva, né? Exatamente. Então, incentive essas pessoas a prosperarem através do empreendedorismo, seja com o Emive Franchise ou outro modelo de negócio, mas principalmente, né, mostre essas pessoas que mesmo que ela esteja agora em uma situação difícil, independente de quais sejam os motivos, a única frase que eu tenho certeza é que tudo passa, né? Exatamente. Basta ela querer que passe mais rápido. Então fale para ela. Você que quer empreender, você que já passou por tudo,
que já teve percas na vida e hoje se encontra perdido, sempre vai ter um recomeço. Nenhum recomeço é do zero. Você recomeça com seu aprendizado, com suas dores, com as suas falhas, né? Sucesso é a soma dos seus fracassos anteriores. Recomece sua vida da onde você estiver, da forma que você estiver, com o mínimo que você tenha. Se você fizer a sua parte com determinação, com garra, com vontade, você vai ser abençoado. Deus te deu essa promessa. Deus te colocou na terra para você ser abençoado. Faça a sua parte, não reclama, se esforce, tenha disciplina, né? Tenha ambição, fome, sede, vontade de mudar de vida, que eu tenho certeza que você vai prosperar no seu negócio. Não existe fórmula mágica, não queira ficar rico do dia para a noite, que vai ganhar dinheiro ou com qualquer franquia ou com qualquer empreendimento, né? Faça, dê um passo de cada vez e recomece, que eu tenho certeza que você vai atingir os seus sonhos. Show, meu amigo, bom demais. E é o seguinte, nós precisamos alcançar essa meta sua final do ano, casa pra mãe, não é? Casa pra mãe. E você mãe. não vai fazer o merchan? Pô, cadê o merchan? As pessoas que querem segurança podem o quê? Procurar o quê? Pessoas que querem segurança podem procurar a Emive. Então faz o merchan, rapaz, ó. O Instagram aí é... Fala por esse microfone, ó. Tá. Você tem que falar no... O Instagram é urbano.coen. Você que é do Vale do Paraíba, São José dos Campos, precisou de segurança eletrônica para a sua residência, para o seu comércio, chama a gente lá para um orçamento aí, sem compromisso, gratuitamente. Coen é C-O-E-H-N? C-O-H-E-N. Urbano.coen. H-E-N. Show de bola. É isso aí, ó. Já segue lá, já chama o Urbano nas redes sociais, porque você consegue criar ali, né? Entender qual é a solução que aquele cliente, estabelecimento precisa, não é isso? Cada cliente, cada comércio, cada empresa precisa de uma solução diferente e nós com a Emive conseguimos entregar todas elas. Desde um cliente, vamos dizer, que está ali, mora numa casa, uma grande empresa. Fala um pouquinho dessas soluções até para a gente entender. De um cliente que mora num bairro popular, por uma residência, de um cliente que mora dentro de um condomínio de alto padrão, uma empresa que tem um cara que tem um mercadinho, ou um cara que tem uma grande empresa, nós temos todas as soluções. Padaria, adega, loja de imóveis, autopeças, funilarias, mecânicas, temos todas as soluções. Show. E só nós temos até essa tecnologia hoje aqui. E eu falo assim, a Emive tem uma enorme estrutura, né? Eu falo assim, para trazer segurança, né, para os clientes, né? Hoje a Emive é a maior empresa de segurança eletrônica da América Latina. Estamos há 33 anos no mercado e não é só uma simples empresa de segurança eletrônica. Hoje a gente é uma empresa de tecnologia com inteligência artificial que entrega segurança e pacote de serviços juntos para o nosso cliente. A gente surpreende, né? Quando a gente surpreende, o que é surpreender? É entregar o novo para o cliente, né? O que é diferenciação de mercado? Eu acredito que a Emive ela consegue fazer isso de verdade, que é entregar para o mercado aquilo que ele não espera. E com o produto Emive a gente consegue. Show. Então pode ficar tranquilo que vai estar seguro com a Emive, com a melhor solução, a principal empresa para dentro do mercado e tendo todo o acompanhamento do Urbano. Fechou? Fechou. Show de bola. Gostou aqui do bate-papo? Excelente. Então tá convidado já depois, ó, em 2026 você já tá convidado de novo, porque aí eu já quero saber desse resultado teu aí, dessa meta, cara. Eu tô junto contigo nessa meta aí. Tamo junto. Beleza? Até depois do fim. Tem que alcançar essa meta aí da mãe aí, que é a casa pra mãe ter essa experiência... que tô junto contigo nessa, fechou? Fechou. É isso aí, ó. Falei que o bate-papo seria legal demais. Legal mesmo, né? Eu falo assim, essas histórias, elas nos inspiram, né? A muitas das vezes olhar de uma forma diferente para problemas, né? Que nós estamos enfrentando, que muitas das vezes nem problema é, né, Urbano? Nem problema é. Às vezes ele tá aqui, a gente criou ele aqui dentro só. Exatamente. É isso aí, ó. Se inscreva aqui no canal, ative o sino, nos acompanhe também nas plataformas de stream, Spotify, Deezer, afinal, boas histórias como essas eu fico aqui buscando a dedo para você. Então, continua a jornada aqui do lado.